Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí na nossa luta, né? Nossa caminhada, nossa jornada rumo ao fim da pandemia, se Deus quiser. E eu tô com saudade de todo mundo, né? Eu torço para que a gente volte logo para as nossas aulas, na nossa escola e que fique tudo bem, viu? Hoje vamos falar sobre religiosidade e religião, né? Vai ser o tema da nossa aula de hoje de religião. Agora, antes de nós começarmos, eu quero dar um aviso a vocês. Vejam bem, anotem aí no caderno de religião de vocês. No dia 28 de agosto, anotem aí, no dia 28 de agosto, eu quero que vocês vão fazer um trabalho para me entregar valendo nota. Esse trabalho, vocês vão pegar uma cartolina, o trabalho vai ser com a cartolina, e vocês vão pesquisar na internet, em revistas. Se pesquisar na internet, vai ter que imprimir, né? Se encontrar em revistas, ou em livros antigos, ou em jornal, vai ter que recortar para poder colar. Então, vocês vão fazer esse trabalho numa cartolina, pode ser qualquer cor, não tem problema, e de preferência, né, uma cor que dê para enxergar, porque você vai ter que escrever. Então vocês vão fazer uma cartolina, vocês vão pegar vão fazer um trabalho com a cartolina, e vocês vão pesquisar fotos de duas religiões. Vocês que vão escolher a religião que vocês quiserem, certo? Então vocês vão pegar a cartolina e vão pegar as fotos de duas religiões. Vocês vão pegar essas fotos e vão colar na cartolina. Vão colar, digamos, quantas fotos, professor? Em média, em torno de 5 fotos de cada religião. Se você vai falar sobre islamismo, 5 fotos do islamismo. Se você vai falar sobre cristianismo, 5 fotos do cristianismo. 5 fotos de cada. Vai colocar as 5 fotos e embaixo das 5 fotos você vai escrever os pontos em comum, o que é que as duas religiões têm em comum e os pontos em diferença. Então, o que é que essas religiões têm de diferente? Por exemplo, quais são as coisas que têm de diferente entre o islamismo e o cristianismo? Por exemplo, quais são as coisas que têm em comum do cristianismo com o judaísmo, por exemplo? Então, vocês vão colocar quantas coisas, professor? Em torno de 10. 10 coisas em comum, 10 coisas em diferença na cartolina. Esse vai ser o trabalho que vocês vão fazer de religião, certo? Então esse vai ser o trabalho de religião que vocês vão fazer, valendo uma das notas da unidade, certo, minha gente? Que mais? Não esqueçam que sexta-feira, dia de correção da obra de arte, né? Então na sexta-feira eu vou fazer a correção da obra de arte de vocês que eu pedi para vocês fazerem, valendo nota. Que mais? Então vamos lá, peguem aí o caderno de vocês, botem aí, aula de religião, dia 20 de agosto, sobre religiosidade e religião. Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Veja, quando nós falamos de religiosidade, nós estamos nos referindo à fé das pessoas, né? Então, quando eu digo assim, uma pessoa ela é religiosa, eu quero dizer que aquela pessoa ela acredita, né, em alguma coisa, ela segue uma série de valores. Eu quero dizer que aquela pessoa ela segue uma fé, né, ela tem uma religião específica e aquela pessoa ela acredita em algo. Então, aquela pessoa ela é religiosa. Aquela pessoa vive uma religiosidade. Isso não quer dizer, né, que a pessoa tenha que fazer parte de uma religião. Não. Para a pessoa ser religiosa ou a pessoa ter fé, não é obrigado a seguir uma religião em específico. A pessoa pode ser uma pessoa religiosa, pode acreditar em Deus, pode ter fé e pode não fazer parte de nenhuma religião. Então isso é comum, isso é a religiosidade, né? A pessoa
que faz uma promessa, né? Nem sempre uma pessoa que faz uma promessa, vocês já viram, né, no Morro da Conceição, ou em outras festas, a pessoa vai de joelhos, né, sobe o morro de joelhos, paga uma promessa, pediu para a santa, para o santo, para Deus, para ficar curado de uma doença, para conseguir a casa, e aí conseguiu, né, aí sobe o morro, leva um braço de gesso, né, para deixar lá na santa, corta o cabelo, né. Então veja, essas pessoas, elas têm religiosidade, elas têm fé, elas acreditam em alguma coisa, então elas são pessoas religiosas. Mas isso quer dizer que elas têm uma religião? Não. Então veja, religião é o quê? É uma instituição que possui uma série de valores de ética, valores morais, princípios, fundamentos, crenças, credos, doutrinas, cerimônias, rituais, em que as pessoas que estão dentro daquelas religiões têm que seguir. Então, isso é uma religião. Quando eu digo assim, que uma pessoa ela sobe um morro da Conceição, por exemplo, e faz uma promessa para o santo, eu estou querendo dizer assim, que aquela pessoa, ela acredita em Nossa Senhora, um exemplo, acredita em Nossa Senhora, tem fé em Deus, acredita que Nossa Senhora vai curar ela da doença, vai solucionar o problema dela, mas aquela pessoa, em compensação, vai muito pouco na missa, não frequenta a missa, é uma pessoa que não conhece a doutrina da Igreja Católica, é uma pessoa que não conhece as coisas da Igreja Católica, então é uma pessoa que tem religiosidade, acredita em Nossa Senhora, mas não segue à risca, não segue ao pé da letra, não é assíduo, não é uma pessoa que faz parte da Igreja Católica. Acredita em Nossa Senhora, tem religiosidade, mas não vai para a igreja. É a mesma coisa, tem algumas pessoas que se dizem evangélicas, que só vão no culto esporadicamente, uma vez perdida. Então, deu vontade de ir hoje, aí eu fui na igreja evangélica com minha avó. Aí eu passei 2, 3 meses sem ir. Aí meu pai chamou, eu fui. Veja, eu sou uma pessoa que tenho religiosidade, no caso, essa pessoa que foi, né, com o pai, foi com a avó, tem religiosidade porque acredita em Deus. Foi para a igreja evangélica porque o pai chamou, a avó chamou, acredita em Deus. Mas isso quer dizer que aquela pessoa faz parte daquela igreja evangélica, faz parte daquela religião? Não. Aquela pessoa tem religiosidade porque ela acredita em Deus. Porque acredita em Deus, porque acredita que o mundo, as coisas da vida, graças a Deus que essas coisas existem, acontecem. Então é uma pessoa que tem religiosidade. Mas aquela pessoa tem religião? Não. Aquela pessoa teria religião se ela fosse todos os domingos para a igreja, se ela fosse sempre para a igreja, se ela conhecesse a doutrina da igreja, os ensinamentos, os valores, né? Aí ela teria uma religião. Ô professor, e a pessoa pode ter religião e religiosidade? Pode. Por exemplo, uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica, conhece a doutrina da igreja, participa de tudo que a igreja tem, e acredita em Deus, e tem uma fé, aquela pessoa tem uma religião e tem uma religiosidade. Então, nem sempre quer dizer que a pessoa vai ter os dois, né? A pessoa pode ter uma religião e pode ter religiosidade. Ou a pessoa pode ter só religiosidade. Pode ter fé em Deus, pode acreditar no céu, no inferno, etc., e não participar de uma igreja,
não frequentar os cultos ou ir uma vez perdida, não ir para a missa ou ir uma vez perdida para a missa. Mas a pessoa pode, de repente, ir para a missa todos os domingos, conhece a doutrina da Igreja Católica, conhece os ensinamentos da Igreja Católica e tem religiosidade e tem religião. Ou a pessoa pode frequentar um culto evangélico na Igreja Batista, por exemplo, na Assembleia de Deus, conhecer a doutrina, conhecer os ensinamentos, acreditar em Deus e seguir os ensinamentos da igreja. Essa pessoa vai ter religiosidade e vai ter religião. Agora, se a pessoa quiser, pode ter só religiosidade e não ter religião. Então, qual é a diferença entre religiosidade e religião? Religiosidade é a sua fé pessoal, é aquilo que você acredita. Não quer dizer que você é obrigado a seguir uma religião. E religião é o quê? É uma instituição com ensinamentos, com valores, com crenças, com credos, com sacerdotes, com líderes religiosos. E ali, aquelas pessoas que estão dentro daquela religião vão ter religiosidade e vão ter a sua religião. Então, religião é uma instituição, né? É uma instituição, é um local, é um espaço, é um grupo de pessoas, né? Religiosidade é a fé pessoal, a fé particular. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Não esqueçam de entregar o trabalho de religião no dia 28/8, na cartolina das fotos das religiões e os pontos em comum e os pontos em diferença. Certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, minha gente.